Olá a todos e todas que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio de Veja Seu Bolso, um programa aqui dedicado a explorar o tema de investimentos com você que quer entender um pouco mais como manipular a sua carteira, como investir melhor e que informações você precisa ter para aprender a gastar dinheiro de um jeito bom, de um jeito planejado e investir seus recursos de uma forma boa daqui para frente. Meu nome é Juliana Machado, sou editora de Veja e te acompanho aqui, como sempre, nessa jornada de conhecimento. E hoje, para a gente falar de um tema bem importante que vai nos levar a falar do universo de ações, do mercado de ações na Bolsa, à luz aqui das informações que a gente tem mais importantes em relação à abertura de capital, ou seja, companhias que vão chegando à Bolsa pela primeira vez, e a oportunidade que a gente tem, né, quais oportunidades o investidor tem na escassez de novas companhias na Bolsa, que é mais ou menos o cenário que a gente está vivendo. Mas eu queria aqui trazer para vocês, apresentar, né, o nosso convidado de hoje, que é o Daniel Weinstein, sócio e fundador da assessoria financeira Seneca Evercore. Daniel, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês. Como sempre, de praxe, gosto aqui de apresentar um pouco quem está nos acompanhando, né, quem está participando do nosso programa, para aqueles que não conhecem, nunca ouviram falar. E eu queria trazer aqui que a assessoria financeira liderada aí pelo Daniel surgiu da associação entre a Seneca e a Evercore, que é uma empresa sediada em Nova York. E o trabalho do escritório, ele é olhar para questões estratégicas para conselhos de administração, gestores, acionistas, focando justamente em alguns processos importantes para as empresas, como fusões e aquisições, reestruturação, emissão de dívidas e, claro, mercado de capitais. E aqui desse guarda-chuva super amplo, a gente tem esse tema para a gente explorar, que é justamente novas ações chegando à Bolsa, que é um tema que eu já adianto, deixou bastante a desejar aí nos últimos anos, né? Para quem não sabe, né, como eu mencionei, a gente fala de abertura de capital, a gente está falando de companhias que têm um capital fechado e abrem esse capital na Bolsa, passam a ser negociados com um código e passam a ter essas ações aí disponíveis para qualquer investidor. Eles vão comprar e vender na Bolsa de Valores. É o caso de Petrobras, Banco do Brasil, Itaú e outras tantas empresas que compõem aí esse cenário. É um rito que passa aqui, né, para essas empresas e que mostra uma certa maturidade dessas companhias, porque quando elas vêm à Bolsa, em geral, a gente está falando de companhias mais maduras e mais fortes, né, com liderança em relação aos seus setores. E a Seneca Evercore, ela faz essa consultoria para esse tipo de operação e por isso tem uma visão muito boa, o Daniel tem uma visão muito boa sobre esse movimento na Bolsa que a gente fala aí dos últimos anos, né? A Seneca também nos trouxe aqui um estudo que a gente vai analisar daqui para frente com mais detalhes, né? E eu queria, na verdade, primeiro, né, antes de mais nada, Daniel, que a gente pudesse falar um pouquinho dos contatos que vocês têm com as empresas, com as companhias, como é que está o interesse por abertura de capitais, né? A gente chega aí a dezembro com um mercado difícil, né, um mercado bastante complicado para as companhias. O que vocês estão analisando? Como é que vocês estão vendo o posicionamento dessas companhias aí nesse interesse de abrir capital? O interesse em abrir capital, ele sempre existe em muitas empresas. Eu acho que existe um lado prático, porque você abrir o capital nada mais é do que você convidar sócios, que seriam os acionistas que compram ações na Bolsa, para poder colocar dinheiro na empresa, capital, para ela poder fazer seus investimentos e crescimento no longo prazo, sem ter a obrigação de pagar juros e sem ter uma data específica na qual ela teria que repagar, como é o caso de um credor, de um financiamento de dívida. No entanto, o que a gente vê, infelizmente, eu acho que a probabilidade de ter novos IPOs em 2025 diminuiu muito. Eu acho que vão ser alguns poucos que poderiam eventualmente tê-los. E no ano subsequente, historicamente, em função da eleição presidencial, costuma ser anos de muito pouca atividade em termos de listagem de novas empresas. Perfeito. E a gente também tem informações importantes, justamente quando a gente olha para dados da B3 sobre essa questão de aberturas e fechamento de capital. A B3 reúne aí essas informações a partir desse movimento que as empresas estão fazendo, né? Seja de IPOs, como a gente chama, que é o nome em inglês para abertura de capital, para ofertas iniciais de ações, como também dos fechamentos de capital, que são as OPAs, né? A gente vai se dedicar aqui especificamente a esse grupo de IPOs, né? E justamente para observar que há 3
10 anos no Brasil não tem IPO, nenhuma empresa foi à Bolsa, elas não se lançaram à Bolsa. Em 2020 foram 28, segundo as informações da B3, e em 2021 foram 46, um número que foi bem forte. De 2022 até agora, zero, não tivemos aí nenhum lançamento de empresas na Bolsa de Valores. E justamente o estudo da Seneca Evercore, que a gente está divulgando aqui no Veja Seu Bolso, traz um pouco dessas informações, mostra justamente como isso é uma realidade, né? Pegando um pouco da arte que a gente traz aqui para vocês, para mostrar como que está o posicionamento aqui dos segmentos, desde 2014, 93 IPOs aconteceram no Brasil. Só que desses, 84 empresas ainda estão listadas. Outras se deslistaram por alguns motivos, ou porque estavam mal das pernas, decidiram sair da bolsa, ou porque foram compradas e aí não fazia sentido manter a listagem. Você tem diversos fatores, e esses são alguns deles, né? Mas o fato é que 84 empresas dessas 93 é que ainda permanecem na bolsa. E principalmente os setores, né, de tecnologia, varejo e imobiliário são aqui o grande destaque. Varejo com 19%, 17% no setor de tecnologia e 13% no setor imobiliário, pegando aí quase 50% das empresas que abriram capital há 10 anos e que continuam aqui listadas. A gente tem essa predominância desses três setores. Lembrando aqui que aqueles 24% que aparecem na tela, que são muito maiores aí do que as outras fatias, na verdade são outros segmentos que têm aí uma representatividade um pouco menor, de 5% até 1%. E aí, Daniel, eu queria muito que você pudesse comentar, né, por que isso acontece, né, por que esses setores, ou que história, né, essas informações nos contam? Claro, existem setores que obviamente precisa de mais capital, né, para atividade, ou seja, precisa de mais dinheiro para poder atuar no ramo que eles atuam. Então, pegando, por exemplo, o setor de imobiliário, né, de incorporadoras, ele precisa de dinheiro na mão para basicamente comprar terrenos, para poder fazer as obras que eles têm que fazer antes de começar a vender os apartamentos, que poucos são vendidos do início, ou pode ter uma proporção maior ou menor, então ele precisa adiantar e ter esse capital adiantado para poder realmente começar a fazer suas obras e depois gradualmente vender seus apartamentos. Então, assim, o setor como imobiliário, historicamente, sempre buscou essas janelas para poder ter acesso a esse tipo de capital que a gente chama de longo prazo, investidor que entra na bolsa, esse dinheiro, basicamente, uma vez na empresa, não, teoricamente, não deveria ter que sair, a não ser pela utilização para o crescimento dela própria. O setor de tecnologia é outro setor que tem muitas empresas novas que precisam crescer, que ainda estão em fase, muitas vezes, onde não estão dando lucro. Então, o dinheiro para ela poder continuar crescendo vem justamente de investimentos externos, seja através de investidores antes da empresa fazer um IPO, ou depois no IPO, que obviamente ela levanta o capital para quem comprar, com as pessoas que compram as ações dela nessa listagem inicial na bolsa, se tornam sócios dela, dão dinheiro para ela para poder continuar crescendo, não obstante muitas vezes não está dando lucro. Então essas empresas também precisam de capital para suportar o crescimento. E por fim, o varejo é outro setor que também precisa ter uma certa capital de giro alto, principalmente vendas a prazos, etc. Ela vai recebendo ao longo do tempo, muitas vezes precisa pagar o fornecedor num prazo mais curto, que de onde ela compra os produtos que ela vai vender para o consumidor final, são aberturas de lojas que exigem também recursos. Enfim, são setores característicos que realmente buscam capital, tipicamente na Bolsa, quando existe uma janela no Brasil, que é algo que a gente vai discutir aqui, que não é algo que acontece toda hora, como a própria Juliana comentou. Exatamente. E a gente tem também mais alguns dados que eu trago aqui para quem está nos assistindo, que é super interessante, na verdade, de observar a dinâmica quando a gente fala de rentabilidade, que também vem deixando aí a desejar, também segundo o estudo da Seneca Evercore. Queria trazer mais um gráfico aqui para o pessoal poder analisar, que é esse outro dado que chama a atenção em relação ao retorno das ações, das companhias que abriram aí capital nos últimos 10 anos. Das 84, que são essas que sobraram, né, que restaram com capital aberto de 10 anos para cá,
que se listaram, né, e continuaram listadas em bolsa, só 13 tiveram desempenho positivo em relação ao preço fixado no IPO. Sempre que uma empresa faz IPO, ou seja, ela abre o seu capital, né, ela vai se listar na bolsa, distribuir essas ações entre os acionistas e passar a ser negociada todos os dias, como é o caso das outras empresas também, existe um preço que ela vai fixar para chegar no que seria esse preço justo, né, esse preço que é considerado o preço ideal da ação. Ela vem a mercado com esse preço e o mercado passa a ter, né, diferentes visões e esse preço vai mais para cima, caso as pessoas avaliem, os investidores avaliem na bolsa que ela vale mais, esse preço aí vai subir, e esse preço pode cair também em relação ao que foi fixado, em relação ao preço que ela chegou na bolsa, porque as pessoas estão vendo algum tipo de risco, ou estão frustradas com desempenho, ou com resultados. Você tem várias razões aí para esse movimento acontecer. E aqui a gente teve 13 empresas que tiveram desempenho positivo em relação ao preço do IPO. As outras 71 tiveram essa queda nesse intervalo analisado. No próximo gráfico que a gente coloca em tela, que também traz aí o estudo, também faz parte do estudo da Seneca Evercore, a gente faz essa mesma análise em relação ao Ibovespa, que é justamente o referencial aí do mercado, o principal índice da B3, da Bolsa de Valores, para medir o desempenho das ações. Das 84 companhias que se listaram nesses últimos 10 anos e ainda seguem na Bolsa, só 10 entregaram retorno acima do índice. As outras 74 tiveram desempenho inferior ao Ibovespa no intervalo, lembrando que a gente está falando de um intervalo longo, de 10 anos, então a gente tem aqui um desempenho realmente consistentemente negativo. E quais são essas empresas? Como são 10, a gente vai mencioná-las aqui, como também aparece no estudo da Seneca Evercore, que eu acho que faz sentido trazer para o pessoal, né? A gente tem a empresa de soluções ambientais Ambipar, a construtora Cury, a companhia de gestão de resíduos Horizon, a empresa de mídia Eletromídia, a Caixa Seguridade, o braço de seguros, né, da Caixa Econômica Federal, a empresa de logística portuária Wilson Sons, a empresa de serviços terceirizados Grupo GPS, a construtora incorporadora Plano e Plano, a companhia de agronegócio Três Tentos e, finalmente, a operadora independente aí de petróleo e gás, Petro Recôncavo. Então, aqui a gente teve essas 10 companhias que são as que entregaram esse retorno consistentemente acima do Ibovespa. E aí, Daniel, vou passar a bola para você para mostrar que justamente a gente tem pouquíssimas companhias aí que vieram à Bolsa e que entregaram esse retorno, e eu queria que você pudesse comentar justamente o que isso também nos mostra, e também um pouco do que significa, né, se esse retorno realmente supera, por exemplo, o CDI, se a gente tem aqui um custo de oportunidade que fez sentido para o investidor se colocar mais em risco, ou se realmente era melhor ter ficado eventualmente na renda fixa. Exatamente. Assim, para o investidor, o que isso quer dizer? Quando você tem uma possibilidade de investir numa empresa que está indo fazer seu IPO, abrir seu capital na bolsa, digamos que você investe com a ação sendo precificada a R$ 10. Passou o tempo e o que a gente está dizendo é o seguinte: das 84 empresas que você poderia ter investido, somente 13 tiveram preço basicamente mantido ou um pouco acima em relação ao que você comprou lá atrás. Isso desde 2014. Isso quer dizer o seguinte: nos últimos 10 anos, a probabilidade de você ganhar investindo em IPO no Brasil está parecido com você apostar numa dessas bets e achar que vai ficar rico apostando dessa forma. Obviamente, é algo muito difícil, principalmente se você considerar as alternativas que você tem. O Brasil é um país que tem juros reais muito altos. Isso quer dizer que você poderia, por exemplo, se você tivesse colocado seu dinheiro no título do governo federal, letras do Tesouro, que é teoricamente um título sem risco, né? É o menor risco que você pode ter aqui no Brasil. Somente 4 IPOs, dentre as 84, teria sido um bom negócio para você. Ou seja, no Brasil é muito difícil fazer o caso de que você deveria colocar uma parcela significativa de seu portfólio em empresas sendo lançadas na Bolsa. Essa é a realidade. Existem exceções, existem empresas excelentes, muitas vezes outras empresas excelentes também, mas que não conseguem performar por vários motivos dentro da Bolsa. E eu diria que, em parte disso, primeiro, quando você compara a possibilidade de colocar em renda fixa, e a gente pode falar mais sobre os instrumentos de renda fixa, que é o caso do Letras do Tesouro do Brasil, que vai te falar que vai pagar o tal do CDI constantemente, ou próximo do CDI, que a gente chama de Selic, que é a taxa
fixada pelo Banco Central. Se você basicamente pensar nessa possibilidade como sendo algo que quase sempre ganha dos IPOs com um risco muito menor, é muito difícil você querer realmente colocar no IPO. Por que então as empresas que também não se beneficiam com a queda do preço? No momento que cai o preço das ações dela, quer dizer que a empresa vai valer menos para o dono dessa empresa. Se ele quiser voltar ao mercado para poder trazer mais recursos, vai ser um mau negócio para ele, porque ele vai ficar com menos percentual, vai ser menos dono da empresa ainda por qualquer dinheiro que ele tente levantar no futuro. Então, por que as pessoas fazem? Por que os empresários trazem suas empresas para o mercado? O que eu acho que acontece no Brasil, e a Juliana comentou sobre isso, é que você tem basicamente uma situação onde essas janelas de oportunidades para poder fazer o IPO acontece a cada 5 anos, 7 anos no Brasil. Quando calha dela abrir, as empresas preparadas e não preparadas correm para poder fazer seu IPO. Infelizmente, quando a empresa ainda não está madura, como a própria Juliana comentou no início, e ela corre para fazer o IPO porque sabe que se não fizer ali, ela só vai conseguir fazer até 5 anos, o grande prejudicado acaba sendo não só o empresário, mas o próprio investidor, que investiu numa empresa que ainda não estava na hora de fazer esse IPO, ainda tinha muita incerteza no horizonte, e no momento que ela decepciona os investidores no início, ou seja, quando for, dificilmente o preço dela vai voltar para um patamar que faça sentido para quem comprou lá atrás no IPO. Então, assim, eu diria que investir em ações no Brasil não é uma tarefa fácil para você ganhar dinheiro. Investir em ações que estão sendo lançadas na Bolsa pela primeira vez, que são os casos dos IPOs, é ainda mais difícil. E a oportunidade de você realmente colocar seu dinheiro em títulos do Tesouro, ou a gente pode falar um pouco mais sobre certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis agrícolas, são atividades que realmente têm um tratamento de impostos bem interessante para investidores pessoa física, se tornam bastante atrativos e eu diria que provavelmente muito superior para a maioria das pessoas investir seu próprio capital do que seria investir em empresas vindo para a Bolsa. E a verdade é que é isso, né? A gente não tem empresas vindo à bolsa, isso está dado, né? A gente tem esse cenário aí nos últimos anos bastante consolidado, né? Que talvez a gente demore um tempo para ver mudança. Agora eu queria saber, Daniel, o que precisa acontecer no país, eventualmente, para esse cenário mudar? Você comentou brevemente aqui de 2025, algumas expectativas também ruins, e na sequência a gente tem ano eleitoral, que também coíbe as empresas de ir à bolsa, mas em termos macroeconômicos, ou, enfim, em algum outro cenário que a gente possa imaginar, o que deveria vir, o que poderia acontecer para fomentar esse mercado que hoje está tão escasso? A gente tinha uma esperança grande de que 2025 poderia ser um ano com um aspecto mais construtivo para novas empresas virem à Bolsa, com melhor performance de ações, assim como a gente tinha no início de 2024. Infelizmente, existe hoje um grande problema que paira no ar, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a situação fiscal do governo brasileiro. A gente basicamente está gastando mais do que a gente arrecada. É como qualquer família, se você gasta mais do que você ganha, você sinaliza um problema. Se você se endivida muito para poder gastar mais, você pode ter um problema e aumenta o seu risco. No momento que aumenta o seu risco, você paga juros mais altos, o banco vai te cobrar mais. É parecido com a história do governo federal. No momento que eles estão gastando mais do que realmente eles podem e anunciam medidas que vão contra a expectativa do mercado, de que ele estaria sendo mais responsável nessa área, isso faz com que o cenário macroeconômico do Brasil se deteriore em relação à expectativa negativa de que esse grande problema viria a ter uma solução de curto prazo. Os últimos anúncios que foram feitos não foram vistos de forma positiva por nós no mercado. Claro que todo mundo quer que pessoas que não possam pagar o imposto não paguem, mas, infelizmente, esse não é um momento que a gente conseguiria oferecer isso para a população mais carente. Eu acho que a gente tem
Bolsa Família, a gente tem outros programas que a gente tem que continuar fazendo e apoiando, apoiar na educação, etc. Mas você simplesmente diminuir a arrecadação nesse momento através de uma medida onde uma certa faixa não estaria pagando impostos, infelizmente, por mais vontade que a gente tenha que isso venha a ser efetivo, isso precisa ocorrer no momento que a gente tem dinheiro para isso. E não é o momento que o governo federal tem. Essa ideia de tirar, basicamente, dos mais ricos para os mais pobres também é lindo e a gente quer que aconteça isso. Mas no momento que vocês devem ter ouvido falar sobre tributação sobre o dividendo, que é algo que deveria haver, mas tem que haver em contrapartida a diminuição dos impostos sobre as empresas, senão sobra menos para os funcionários, sobra menos para o empresário, e isso daí é uma bola de neve que realmente não ajudaria tão pouco no cenário macroeconômico brasileiro. Então, esse é o grande problema que a gente tem hoje, esse é o grande problema que o mercado sofre com isso, sobre essa expectativa, e isso acaba levando a juros mais altos, né, que a gente está sentindo, o consumidor sente isso, as empresas sentem isso, as empresas estão em situação delicada, nunca tivemos tantos anúncios de recuperação judicial em empresas no Brasil, porque as empresas estão muito endividadas e não conseguem pagar suas dívidas, o consumidor também nunca teve tão endividado no Brasil, pagando juros tão altos. Então, assim, não adianta a gente tentar realmente fazer algo sem endereçar esse aspecto tão importante que é equilíbrio fiscal, possibilidade de reduzir juros e com a redução de juros a economia voltar a crescer sem a inflação que hoje está pressionando justamente pelo excesso de gastos do governo. E nesse contexto, Daniel, acho que a pergunta mais importante que o investidor vai se fazer agora é como investir, né? Como investir na bolsa ou de que maneira montar um portfólio considerando essa situação. Em especial, considerando que a gente tem aí uma B3, né, uma bolsa de valores sem novos participantes, sem novas ofertas, a gente tem aí algumas companhias que o investidor já conhece. Então, como fazer essa seleção, como observar o mercado de ações diante desse cenário e que, eventualmente, outros produtos podem fazer parte aí de uma carteira de investimento? Sem dúvida. Obviamente, Juliana, não existe uma resposta única para isso, porque cada investidor tem um perfil e você tem que, obviamente, adaptar isso. Às vezes tem um investidor que antevê a possibilidade que vai ter gastos em dólares. Esse investidor provavelmente deveria buscar também aplicações que estejam indexadas ao dólar. Mas eu vou falar de uma forma geral. De uma forma geral, o investidor médio, ele não deveria estar realmente atribuindo uma parte significativa da sua carteira, dos seus investimentos, da sua poupança, para renda variável, ou seja, para ações. Eu acho que a gente tem um momento de turbulência importante no mercado, de muita volatilidade, e você realmente, todos nós, lutamos muito para poder criar a nossa própria poupança, e você colocar ela em risco por uma aposta em algo que, como a gente discutiu aqui das ações, tem trazido um retorno ruim para a maioria dos investidores e não vejo necessariamente uma melhora acentuada aí nos próximos 12, 24 meses, isso realmente deveria fazer com que o investidor estivesse mais reticente a investir uma parcela significativa nesse tipo de instrumento. Por outro lado, a renda fixa, aquela que você basicamente sabe o quanto vai render o papel que você está comprando, essa e que você não tem essas flutuações como tem numa ação de empresa, então a gente pode falar de alguns instrumentos, ela carrega um juros real, até pelos problemas que a gente discutiu sobre responsabilidade fiscal, etc., extremamente atrativo para o investidor. Se você comparar a inflação que você sofre no dia a dia em relação ao que você receberia investindo em títulos, seja do governo, seja de empresas, seja ligadas à construção, à incorporação de novos projetos imobiliários, seja ligada em financiamento agrícola, todas essas trazem um retorno muito alto e que, na minha visão, é muito difícil competir com esse tipo de retorno que a gente consegue no Brasil. Então, o investidor ele deveria, sim, diversificar entre instrumentos de renda fixa. Deveria ter uma parcela em algo conservador, como são títulos do governo federal. Ele poderia ter em CDBs de um banco grande ou dentro do limite que o FGC
garante caso um banco menor tenha algum problema, isso o investidor também está protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que ele te dá como se fosse um seguro para que se tiver qualquer problema com aquele banco, ele vai te cobrir até um determinado valor, ou seja, te reembolsar pelo seu investimento. Então, é um investimento também com risco muito limitado. E você deveria olhar também essas oportunidades de financiar novos projetos imobiliários, que eu acho que tem sido um mercado bastante forte, que a gente tem trabalhado com muitos clientes, trazendo instrumentos bastante interessantes para investimento de pessoa física, como eu mencionei antes, com tratamento tributário atrativo, no qual você não paga impostos em cima do rendimento que você tem nesse tipo de instrumento. O ano que vem a gente espera, reza para São Pedro, que tenha um ano mais positivo para o setor agrícola, e se isso se concretizar também, prover esse financiamento para o agricultor brasileiro através de certificados de recebíveis agrícolas, que é o tal do CRA, que também tem o mesmo tratamento tributário que tem quando você financia um empreendimento imobiliário. Esses instrumentos realmente são atrativos, você consegue ganhar mais do que você ganharia com letras do Tesouro Brasileiro, letras do governo federal, mas ainda com risco relativamente moderado, pequeno, dependendo, obviamente, do projeto que você tem que investir, que você vai ter que analisar individualmente, mas fazer, obviamente, de uma forma diversificada, para não colocar uma parte preponderante do seu capital em um único desses projetos. Então, existem hoje as plataformas que permitem com que você invista parcelas não significativas da sua poupança em nenhum projeto e não concentre em nenhum projeto específico, mas te traz um retorno real, ou seja, acima da inflação, de forma bastante significativa e com a segurança muito maior do que você teria hoje investindo em ações. Daniel Weinstein, que é sócio e fundador da assessoria financeira Seneca Vercor. Daniel, eu queria te agradecer muito pela participação. Foi um grande prazer e boa sorte para todo mundo nesse mundo de investimentos. Espero que sua poupança continue rendendo e que você tenha estabilidade e continue crescendo na sua renda também. Muito obrigada. No programa de hoje ficou bem claro como o movimento na Bolsa de Valores, com novas empresas se lançando aí ao mercado, está bastante devagar. A gente tem esse movimento aí como consequência não só da alta na taxa básica de juros no Brasil, que não só está estabilizada em nível mais altos, como pode eventualmente continuar subindo em 2025, como também em relação ao ambiente macroeconômico e político, já que a gente tem uma expectativa em relação ao pacote fiscal bastante difícil, uma tramitação que vai acontecer no ano que vem, que vai com certeza continuar pressionando o mercado de ações, conforme a gente ouviu aqui hoje com o nosso convidado e conforme a gente vem ouvindo aí dos investidores, dos economistas e dos analistas. Nesse cenário, a melhor coisa que o investidor, que você aí do lado tem que fazer é observar com muito cuidado qual é a empresa que você está investindo. Aquele investidor que não filtra, que realmente está tentando pegar dicas rápidas no mercado financeiro para colher aqueles resultados, ou que está analisando as empresas só de acordo com o desempenho que elas tiveram no passado, o risco de você deixar dinheiro na mesa é muito grande. A gente tem que lembrar que no mercado brasileiro não faltam alternativas, tá? A gente não tem novos IPOs, ou seja, aberturas de capital acontecendo nos últimos anos, mas a gente tem mais de 400 empresas listadas, o que oferece aí de fato uma gama de opções. Mas quantidade não é qualidade, vamos lembrar disso, tá? O melhor a se fazer é justamente procurar aí o desempenho dessas empresas, analisar os resultados, analisar diversas métricas que você puder. Essas informações são públicas, você pode encontrar no site de relações com investidores de cada companhia e esmiuçar, fuçar realmente essas documentações para entender como que essa empresa está se comportando. Lembre-se que a ação é o equivalente ao que seria o menor pedaço dentro de uma empresa. Então, uma ação, ela tem que acompanhar o que a empresa está apresentando. Se os resultados dela vêm melhorando a cada trimestre, a cada período, é natural que os investidores se interessem por esse papel e comecem a se posicionar, a comprar esse papel, esperando uma melhora, né, ou uma continuidade desses bons resultados. É isso que você tem que ter em mente sempre que você vai fazer investimento em ações.
Investir em empresas consolidadas também é uma ótima saída, ao invés de pegar, eventualmente, companhias mais novas, que você tem menos informação. Essa não é a única forma de investir, é claro, você tem novos expoentes que chegam à bolsa e que têm uma probabilidade de entrega e de retorno muito grande para o investidor, mas você precisa ter a segurança de ter coletado aí as melhores informações para chegar a essa conclusão em relação a cada empresa. E investir em empresas consolidadas, ou ter pelo menos um pedaço do patrimônio, da parte, né, que você investe em ações direcionada para esse tipo de empresa, também é uma forma de você tentar coibir ou diminuir os riscos de uma carteira, ainda que a gente esteja falando de uma carteira volátil, porque a gente continua aqui falando de mercado, né, de renda variável, que é um mercado aí mais volátil que a gente tem na comparação com tantos outros. E também tem aquela dica básica que a gente precisa lembrar, que é não investir sozinho. Você tem hoje os assessores de investimento, plataformas, conteúdos, as próprias empresas tentando colocar novas informações em vários documentos para deixar mais claro, mais palatável, no fim das contas, qual que é o seu desempenho, que é justamente uma forma de você investir melhor, sempre com o auxílio de alguém. O seu assessor de investimento, um que você confie e acredite que faz um bom trabalho, é uma ótima saída também para você não ir de peito aberto, como os investidores gostam de dizer, para alguma ação que você não tem absolutamente nenhum conhecimento. E tem também a questão da diversificação, como a gente também comentou aqui, jamais deixar todos os seus ovos numa só cesta. A gente deixa sempre essa informação, porque os investidores às vezes têm a compreensão de que diversificação é só comprar diferentes empresas no mesmo setor, por exemplo. Na verdade, você está concentrando seu recurso no mesmo setor e no mesmo risco, por mais que essas empresas tenham riscos particulares e diferentes entre si. É importante você ter essa diversificação em nomes, em setores, em quantidade e também em relação ao percentual que você tem à disposição na carteira. Lembre-se que o investidor conservador até pode ter uma participação em ações, mas ela vai ser muito menor do que o investidor de perfil arrojado ou mais arriscado, que tem aí uma tolerância maior a essa volatilidade. E você tem também, dentro dessa parte de diversificação, como o próprio Daniel trouxe, não só títulos públicos, como também títulos privados, seja de bancos, seja de companhias. E ele trouxe aqui também essa possibilidade de diversificação dentro de títulos como os CRIs e os CRAs, o certificado de recebíveis imobiliários, que são aí emissões ligadas ao setor imobiliário para fomentar companhias desse setor, e os certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, voltados aí justamente para o fomento do agronegócio no Brasil. E a gente também tem que lembrar, bem importante, que você pode sempre contar com fundos de investimento para fazer a melhor decisão para você. Afinal de contas, você tem aí um gestor profissional que está todos os dias observando o movimento do mercado e tentando capturar aí as melhores oportunidades. Ponto final no programa de hoje, um prazer enorme estar aqui com você. Lembre-se que na semana que vem a gente tem de novo um novo convidado para continuar falando de investimentos, que é o nosso grande objetivo aqui. Um grande abraço e até lá.